cultura de celebrar o que há de bom nas pessoas. Cada pessoa tem mais coisas boas que ruins. Cada um tem mais acertos que erros. A cultura de celebrar o que foi conquistado e de não reclamar pelo que ainda nos falta. A cultura de acreditar que os problemas e as crises já enfrentadas e as que ainda virão nos fortalecem. No meio de uma grande tribulação, sempre dizemos: vamos sair mais fortes dessa. A cultura de ser a própria cultura. A cultura é algo que somos. Cada um tem a responsabilidade e o privilégio de ser o guardião dessa cultura. A cultura de servir ao Senhor com alegria. Amamos servir. É um privilégio participar. Fazemos porque nos faz bem, porque pessoas são beneficiadas. Graça e paz, irmãos, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Eu vou chamar aqui a criança que vai ser apresentada hoje. Ela chama-se Lúcia Vitória. Posso subir com os pais? É Lívia. Está escrito Lúcia, mas se quiser também pode ser Lívia. Graças a Deus. Mais um milagre, irmãos. Parecidinha com a mãe. Lívia tem quantos meses? 7 meses, né? A palavra de Deus diz que os filhos são herança do Senhor. Eles não são nossos. Eles são do Senhor. E o Senhor nos empresta para que a gente cuide deles, os crie, ensinando a temer ao Senhor. Amém? Então, é dever de vocês criar um ambiente em casa, um lar, para que essa menina aprenda dentro desse lar a servir e a amar o Senhor. Vamos orar, agradecendo ao Senhor e apresentando Lívia ao nosso Deus. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse presente, por essa dádiva que é essa menina dada a essa família, Pai. E agradecemos pela saúde com a qual ela veio, ó Deus, e te pedimos que o Senhor mantenha essa menina sempre guardada e protegida de todo mal, de todas as doenças, de todo o mal deste mundo, Senhor. Guarda sua mente, o seu coração, e que ela seja, ó Deus, no futuro, depois que te conhecer e aprender a te amar, e conhecer Jesus como o Senhor da sua vida, ela seja uma grande mulher de Deus nessa terra, nessa geração, Pai. Seja referência para todos os que a conhecerem e seja alguém de quem dirão: essa mulher teme ao Senhor. Em nome de Jesus, é isso que te peço. Amém. Parabéns. Aqui está o certificado, desculpa. Muito bem, eu quero receber os nossos visitantes. Você que nos visita hoje, está aqui conosco, veio convidado por alguém, está pela primeira vez, nunca foi no nosso lounge. Eu quero te convidar a receber essa sacola, que é um convite para você, no final do culto, conversar ali numa sala à minha esquerda. Você vai sair por aquela porta e entrar numa sala, que é a sala do lounge, onde você vai tomar ali uma água, um cafezinho, um suco e conversar com as pessoas da igreja. Eles querem apenas te conhecer melhor, te agradecer por você estar aqui conosco hoje. Se você quer receber, está nos visitando, levante sua mão, fique com ela levantada até que os nossos voluntários entreguem para você, ok? Temos aqui, não sei se temos mais alguma pessoa. Fique à vontade, que Deus te abençoe. E no final do culto, vocês, ou você que recebeu essa sacola, está convidado a chegar ao lounge. Muito bem, queridos, eu vou começar hoje uma série de mensagens. Serão 3 ou 4 mensagens, vai depender do andamento das coisas. Nós vamos começar hoje uma série chamada Lembrando o Evangelho. Lembrando o Evangelho. Por quê? Porque nós, cristãos, às vezes estamos com a mente um pouco distorcida em relação a isso. Quando falamos evangelho, lembramos logo de evangelismo, impulse, convidar alguém para ouvir o evangelho. Sempre estamos
tratando o evangelho como algo que nós já recebemos e que, portanto, agora não precisamos mais. Quem precisa são aqueles que ainda não conhecem, ainda não ouviram falar do evangelho. Mas acontece que a igreja, por fazer isso, por pensar assim, ela foca em procedimento. Ela pensa assim: agora eu já conheço o evangelho, então eu tenho que focar no meu procedimento a partir daqui. Como eu vou andar, como eu vou ser, quem eu serei. O problema é que o apóstolo Paulo discorda disso. O apóstolo Paulo, ele fala lá em Romanos capítulo 1, versículo 13 a 15, e você vai acompanhar aqui. O apóstolo Paulo diz assim: não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E assim, quanto está em mim, estou pronto para também em vós anunciar o evangelho a vós que estáis em Roma. Veja, o apóstolo Paulo está escrevendo aos crentes de Roma, ele está escrevendo à igreja de Roma, e ele está dizendo que quer ir lá ter frutos daquela igreja, frutos espirituais. Quais frutos? Ele quer frutos de santidade, ele quer frutos de arrependimento, ele quer frutos da igreja que precisa ouvir o evangelho de novo. Ele disse: eu estou pronto a ir vos anunciar o evangelho. Paulo estava dizendo que precisava anunciar o evangelho aos crentes, anunciar o evangelho aos evangélicos. Da mesma maneira, ele fala lá também em 1 Coríntios capítulo 2, versículos 1 e 2. Veja o que ele diz. 1 Coríntios capítulo 2, versículos 1 e 2. Está escrito assim: também vos notifico, irmãos, que o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebeste, no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vos tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Infelizmente, esse texto não é o que eu pedi. Vamos ver 1 Coríntios 2, 1, 2. Vamos ver se sai agora. Esse texto que eu li anteriormente é o texto base da nossa mensagem, que eu vou já entrar nele. 1 Coríntios 2, 1, 2. Vou ler aqui. Está escrito assim: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. O apóstolo Paulo estava dizendo aos crentes de Corinto que ele estava se propondo a ir lá, mas não para falar de, por exemplo, os segredos ocultos do Apocalipse. Ele não estava lá para discutir teologia profunda, os mistérios, as coisas que são, vamos dizer assim, questionáveis, as doutrinas profundas da Bíblia. Não, ele estava dizendo assim: eu vou ter com vocês e me propus a esquecer todo o resto e saber apenas e falar apenas de Cristo crucificado. Ele iria lá para pregar o evangelho à igreja. Ele iria lá para lembrar o evangelho à igreja, assim como em Gálatas. Veja, Gálatas 2, 20. Já vou procurar aqui. Gálatas 2, 20, vamos ler até o 3, 5. Veja o que está escrito: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim.
não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Ó insensatos Gálatas, preste atenção nisso. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós perante os olhos de quem Jesus Cristo já foi representado como crucificado? Só queria saber de vós, recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, começando pelo Espírito, acabais pela carne? Será que em vão que tenhas padecido tanto? Se é que isso também foi em vão. Agora, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas, aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Veja, Paulo está argumentando com os crentes de Gálatas e ele está dizendo: vocês começaram bem, vocês começaram pela fé, ouviram o Evangelho e creram, mas alguma coisa aconteceu no meio do caminho e vocês estão migrando para uma outra situação. Vocês estão fazendo uma coisa errada. E depois eu vou explicar melhor esse texto. Paulo chama até de carnalidade aquilo que eles estavam fazendo. Mas o fato, irmãos, é que Paulo pregava o Evangelho aos crentes de Roma, Paulo lembrava o Evangelho aos crentes da Galácia, Paulo lembrava o Evangelho aos crentes de Corinto, porque o Evangelho não é algo que a gente ouviu uma vez, recebeu e agora quem precisa são os outros. Não, nós precisamos estar constantemente pregando o Evangelho para nós mesmos, lembrando do Evangelho, daquilo que nós ouvimos, para que nós estejamos compreendendo melhor o que é o Evangelho. Então vou para o texto que já foi lido, mas vou ler novamente. 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15. E veja o que o apóstolo Paulo diz, e é aqui que nós vamos parar um pouco. Também vos lembro ou vos notifico. Alguém lembra o Evangelho aí na Bíblia de vocês? Levanta a mão quem tem. Também lembro o Evangelho a vocês. Muito bem. Na minha tradução está notifico, que é a mesma coisa. Paulo está dizendo: eu quero trazer novamente à mente de vocês o Evangelho. Irmãos, o Evangelho que já vos tenho anunciado. Ou seja, ele estava pregando o Evangelho de novo aos crentes de Corinto, o qual também recebestes, e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vos tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Paulo está lembrando o Evangelho aos crentes de Corinto. E é isso que eu quero fazer hoje. Eu quero lembrar o Evangelho a mim e a vocês. Eu quero trazer nessa série de mensagens o que é o Evangelho de fato, o que é e qual a importância do Evangelho e como ele nos sustenta a vida. Paulo está lembrando e ele diz assim: Evangelho o qual recebestes, Evangelho que vocês ouviram e receberam. Da forma que o Evangelho é pregado, irmãos, da maneira como às vezes a gente ouve pastores pregando o Evangelho, as pessoas às vezes têm até a ideia de que receber Jesus, aceitar Jesus é um favor que elas estão fazendo a Jesus. É como se Jesus fosse um pobre coitado, é como se Jesus fosse alguém assim tão necessitado de você, de mim, que quando a gente apresenta, as pessoas vão pensar assim: será que eu quero? Será que eu não quero? Agora você, crente, vai mudar toda a minha vida, eu vou ter que parar de fazer isso, fazer aquilo. É assim, irmãos, que as pessoas às vezes ouvem o Evangelho, e às vezes é assim que ele é pregado, como se fosse algo que a pessoa vai tomar uma decisão para
beneficiar alguém. Jesus, por exemplo. É como se Jesus fosse coitadinho. E a pessoa que recebe Jesus, ela está dizendo assim: eu vou dar uma chance a ele. E geralmente a chance é de mudar a minha vida para melhor, é de resolver o meu casamento, é de resolver a minha saúde, é de resolver os conflitos com os quais eu lido na minha família. Às vezes as pessoas estão ouvindo este evangelho. O problema é que não é o evangelho de Cristo. O problema é que esse Cristo não é o Cristo da Bíblia. Esse Jesus que às vezes as pessoas estão recebendo dessa maneira, como se elas estivessem dando uma chance, não é o Cristo da Bíblia. Não é o evangelho da Bíblia. O evangelho da Bíblia é outra coisa. O evangelho da Bíblia é diferente. Receber o evangelho implica em saber e viver como se Jesus fosse o Senhor da nossa vida. Receber o evangelho é isso. Não é um favor que fazemos a Ele, é dizer agora, Ele é que manda na minha vida, mas há uma razão para isso. Receber o evangelho implica em saber e viver agora de uma maneira como se nós não estivéssemos mais no comando da nossa vida. Não somos nós que damos chance a Jesus, nós estamos dizendo assim: Jesus, me dá uma chance, a única chance que importa. Jesus vem e transforma isso daqui, porque isso aqui está uma bagunça. Receber o evangelho implica em reconhecer que nós não conseguimos melhorar sozinhos. Não conseguimos. Nós não conseguimos nos tornar aptos a Deus, aptos a sermos aceitos por Deus. Não conseguimos. Nosso jejum não nos torna melhor do que somos. Nossas orações não nos tornam melhores do que somos. Um psicólogo não nos torna melhor do que nós somos. Não há nada que nós possamos fazer, nada do que façamos nos tornará melhores para Deus, nada. E às vezes o evangelho que recebemos é um evangelho em que eu agora recebi Jesus e agora eu vou ver o que é que eu tenho que fazer para ser melhor, para ser mais amado por Deus, para ser mais aceito por Deus, porque eu preciso melhorar. Irmãos, o evangelho é diferente disso. O evangelho é mais do que isso. O que precisamos é de Jesus, só de Jesus, e só precisamos do que Ele fez na cruz por nós, nada mais, nada mais. Não há nada que nós possamos fazer para ajudar Jesus a nos salvar, nada, coisa alguma. Receber o evangelho é reconhecer que nós não podemos, nós somos incapazes, nós somos inaptos, nós somos ineptos, nós não vamos conseguir. Receber o evangelho implica que quando Jesus entra no comando, você sai. Isso é evangelho. Quando se recebe Jesus como Senhor, quer dizer, Ele entra, toma a chave, toma o leme, toma o comando e nós saímos, porque não sabemos viver, não conseguimos viver. Na verdade, nós era mortos. Isso é o evangelho, receber o evangelho é isso. E Paulo diz assim: vocês receberam o evangelho, e ele diz, no qual permaneceis. Quantos de nós permanecemos no evangelho? Na verdade, a pergunta melhor é: qual foi o evangelho que nos pregaram? Na verdade, a pergunta melhor é: qual foi o evangelho que eu recebi? Porque alguns, quando ouviram o evangelho, não entenderam o evangelho e receberam uma igreja, receberam um lugar, receberam uma agenda nova. Alguns receberam um pastor ou pastores, alguns receberam pessoas novas nos seus relacionamentos, e alguns receberam o evangelho de fato. E há uma diferença entre aquele que recebe o evangelho e aquele que não recebe o evangelho, mesmo tendo ouvido. E a diferença eu vou explicar, irmãos, qual é? Aqueles que recebem um lugar, uma igreja, aqueles que agora mudam a agenda, ao invés de ir para lá, eles vão para cá.
aqueles que recebem pessoas, aqueles que ouviram o evangelho e gostaram tanto do pastor, da pessoa que pregou e admiram tanto e tal, e ela foca naquilo e diz, eu vou para esse negócio. E sabe qual é a diferença de quem recebe Cristo como Senhor e a diferença de quem recebe uma pessoa, um lugar, uma nova agenda? É que quando não estiver mais bom, não vale mais nada. As pessoas erram, pastores erram, e acreditem, é inacreditável, mas eu também erro. E as pessoas que recebem pessoas e não o evangelho, as pessoas que recebem lugares e não o evangelho, elas na primeira ou na segunda ou na terceira vez que forem decepcionadas, elas vão embora, elas partem para a volta para o mundo. Como Pedro, quando Jesus morreu, ele achou que estava tudo acabado, ele disse, vou pescar. Jesus o tirou da pesca, mandou ele soltar as redes e o barco ele soltou, seguiu Jesus. Quando Jesus morreu e ele não havia entendido que Jesus iria ressuscitar, já estava 1, 2, 3 dias e Jesus não havia ressuscitado, não havia chegado o momento da ressurreição. Pedro disse, vou voltar para a vida velha. Estava decepcionado com pessoas, com aquilo que ele supôs que havia de acontecer. E muita gente recebe não o evangelho, mas recebe pessoas, recebe lugares, recebe uma ideia, não a ideia da Bíblia. Porque eu afirmo a vocês, irmãos, se a pessoa ouviu o evangelho e entendeu o evangelho, e eu vou continuar explicando, se a pessoa entendeu de fato o que é o evangelho, ela não deixa por nada, por coisa alguma, ela não troca por coisa nenhuma. Ela jamais abandonará Cristo por qualquer coisa, não importa o quantas pessoas errem com ela, não importa o quantas pessoas a decepcionem, Cristo nunca decepcionará e ela sabe disso. Paulo estava pregando o evangelho e ele diz, evangelho que vocês receberam e o evangelho no qual permaneceis. É preciso permanecer nesse evangelho. E ele continua e diz, pelo qual, ou seja, evangelho que também vos salva. E eu tenho que dizer que ser salvo implica em 3 aspectos temporais. A salvação, ela se opera no passado. A salvação se opera no passado e chama-se justificação. Você quando recebeu o evangelho de Jesus, você quando recebeu Jesus como Senhor da tua vida, compreendendo quem de fato você é e compreendendo quem de fato Jesus é, você foi justificado diante de Deus. A salvação que se opera no presente é a santificação, é o abandono de práticas pecaminosas, é o abandono de práticas que não são convenientes. O apóstolo Paulo disse, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. E nós precisamos saber exatamente o que nos convém e não convém, mesmo que seja lícito. Tem muito crente que não sabe. Eu vou dar um exemplo. Tem pessoas que postam nas redes sociais coisas que elas deveriam fazer apenas onde estão. E eu vou dar um exemplo muito simples. Você que é casado, uma novidade aqui, a pessoa quando é casada, ela faz sexo com o esposo ou o marido, certo? É lícito, não é? E é bom, né, Marcelo? Mas é para postar na rede social? Não, não. Entendem? É lícito, mas não convém, tem coisas que nós podemos fazer, mas não precisa mostrar para o mundo inteiro. E eu estou cansado de ensinar isso para pessoas aqui da igreja e continuam fazendo a mesma coisa. Tudo é lícito, e sabe por que tudo é lícito? Porque quando Jesus nos salvou, quando Ele nos deu a sua vida, quando Ele pagou o preço dos nossos pecados, os nossos pecados do passado, do presente e do futuro,
todos já foram cancelados. Todos. Você vai entender melhor isso. Paulo diz, pelo qual também sois salvos. E Paulo aqui estava dando a chave para a santificação. A santificação não tem a ver o quanto eu oro ou deixo de orar. Santificação não tem a ver com o quanto eu leio a Bíblia. A salvação que Paulo está dizendo aqui não tem a ver com o quanto eu vejo televisão ou não. Não tem a ver. Tem a ver com o quanto eu permaneço firme no evangelho que eu ouvi. Amém? Não tem a ver com as coisas que eu faço, isso são obras. E sabe o que acontece, irmãos? Era exatamente sobre isso que o apóstolo Paulo estava falando aos crentes da Galácia. Era disso, veja, vamos voltar para Gálatas. Gálatas 3, 1 a 5. Veja o que o apóstolo Paulo diz. Ó insensatos Gálatas. Ou seja, ele estava dizendo para os crentes que eles eram insensatos. Quem vos fascinou? Ou seja, quem foi que vos enganou? Quem foi que chegou e falou outra coisa? Pregou outro evangelho. E vocês sabem que Paulo diz assim, a determinada igreja, ele diz, se alguém vier, mesmo que seja um anjo do céu, e pregar outro evangelho que seja amaldiçoado, anátema. Ele diz aos Gálatas, quem foi que vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo já foi representado como crucificado? Veja, Paulo pregou o evangelho, e o evangelho é Cristo crucificado. Só quisera saber isso de vós. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sabe o que estava acontecendo, irmãos, com os crentes de Gálatas, da Galácia? Eles começaram na fé no evangelho. Eles ouviram o evangelho e receberam e creram no evangelho. Mas eles estavam se afastando para a carne. Por isso que o apóstolo Paulo segue e diz assim, vós sois tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne. Que coisa interessante, não é? Paulo está dizendo assim, vocês começaram bem. Irmão, tem tanta gente que começa bem, sabe? Tanta gente que passa anos bem, assim, depois dá uma guinada, começa a fazer tanta bobagem. Já devia ser crente maduro, mas, sabe? Mas o Paulo está dizendo que vocês começaram bem, começaram pelo Espírito e estão acabando agora na carne. Você sabe o que é que estava acontecendo ali? Qual era a carnalidade dos Gálatas? Você faz ideia de qual era a carnalidade que Paulo está denunciando aqui na igreja de Gálatas? Era orações. Eu não estou dizendo que crente não deve orar, por favor, não me entenda mal. O que eu estou dizendo é que tem muito crente que faz isso para se achar melhor, para se sentir melhor. Orações, jejuns, o apóstolo Paulo estava dizendo, vocês começaram pela fé no Cristo crucificado, e agora estão tentando se salvar pelas obras da lei. Orações, jejum, guardar o sábado, dias de festa, pode ler Gálatas. Os irmãos estavam iludidos por alguém que chegou e disse, não, vocês precisam continuar guardando a lei. E aí eles estavam envolvidos nisso. A carnalidade que nós achamos que é carnalidade, Paulo chama de pecado. Pecado, mas a carnalidade dos Gálatas era isso, era estar tentando se salvar ou permanecer salvo pelas obras da lei. Eles não tinham chutado o pau da barraca, sabe, e estavam vivendo assim, manda voou, não. Eles estavam na carnalidade da lei, e a lei já havia sido denunciada por Cristo. A lei não salva, fazer ou não fazer qualquer coisa não salva ninguém. O apóstolo Paulo denuncia isso aos Gálatas.
ele chama de carnalidade a tentativa de se fazerem melhor para serem aceitos por Deus pelas suas obras. Andar na carne, os Gálatas, era isso. Eles estavam se esforçando para serem melhores, para Deus os aceitar, para se sentirem aceitos por Deus. E eu quero dizer hoje para você, querido, não há nada que nós possamos fazer para nos tornarmos aceitos por Deus. Nada. Nós só somos aceitos por Deus por causa do que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. O Evangelho da Bíblia é um judeu, carpinteiro, pobre, de família humilde, que foi pregado nu em uma cruz romana, por causa dos nossos pecados, por causa das nossas culpas. Isso é o Evangelho. O Evangelho é que esse morto, esse carpinteiro morto na cruz, ele foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou e hoje vive para sempre. E um dia voltará a esse mundo, não mais como um carpinteiro pobre, mas como o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, para julgar vivos e mortos. Esse é o Evangelho da Bíblia. Quem está seguindo o pastor, quem está seguindo a igreja, quem está seguindo as suas próprias obras, está perdido, continua perdido e não sabe. O Evangelho é Jesus Cristo, ter como um homem santo morrido naquela cruz, e por ser santo, não estava morrendo pelos seus próprios pecados, mas estava, portanto, pagando os nossos pecados naquela cruz. Somente Jesus é rocha firme, somente a obra de Jesus na cruz é rocha firme, o resto é tudo areia movediça. O resto é tudo falso, o resto tudo vai terminar em nada, porque Jesus é a rocha eterna, Ele é a pedra angular. E Paulo continua e diz assim, lá em Coríntios 15, 2, ele diz, voltar lá, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vos tenho anunciado. O Evangelho, irmãos, é uma mensagem. O Evangelho é uma pregação. O Evangelho é uma notícia. O Evangelho é uma boa notícia. O Evangelho é aquela boa nova que os pastores disseram, na verdade, ouviram dos anjos quando Jesus nasceu. Jesus nasceu e os anjos foram lá com os pastores que estavam no campo e disseram assim: eu tenho para vocês boas novas, que não é somente para vocês, é para todo o povo. Quais são as boas novas? É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador. A boa nova é que existe um Salvador. A boa nova do Evangelho é que existe alguém que pode salvar, e se existe um Salvador é porque alguém está perdido. Alguém está necessitando muito de salvação. E a boa nova é que esse Salvador havia chegado. O Evangelho é uma notícia. E nós estamos vivendo num mundo hoje tão deturpado por ideologias, por tanta coisa. Eu ouvi hoje, eu coloquei no grupo dos líderes aqui da igreja, um pastor, irmãos. Um pastor que já foi referência no meio evangélico do Brasil todo. O cara sendo entrevistado por um idiota, porque é um idiota aquele que estava entrevistando, e ele negando completamente os valores e princípios da Bíblia, na cara dura, na cara de pau, negando, como se não estivesse escrito nada sobre aquilo que ele estava dizendo, que era de outro jeito, não do jeito que a Bíblia diz. Vivemos uma sociedade hoje que as pessoas, quando ouvem o Evangelho, principalmente se não é pregado o Evangelho como ele é, as pessoas nem querem saber.
Elas nem querem saber de Salvador, que eu não preciso de salvação. Eu não preciso me arrepender de nada, porque o que eu estou fazendo não é errado. E o pastor estava respaldando isso. Pecados terríveis. E o pastor dizendo, não, isso é besteira, bobagem. Nada a ver, eu conheço gente que faz isso, meu filho é assim, sabe? Mas o Evangelho é uma pregação, é uma boa notícia. O Evangelho é algo que é anunciado. Em outro texto, o apóstolo Paulo diz assim, que ele pregava Cristo e esse crucificado. E ele, nesse mesmo contexto, ele diz assim, que aprove a Deus salvar pela loucura da pregação. É interessante, sabe, porque Deus quis agir assim. Deus nos mandou pregar o Evangelho. E Ele age por meio da pregação do Evangelho. E Ele age de maneira que quando o Evangelho é pregado, é anunciado, quando as pessoas ouvem que elas estão perdidas, que elas estão condenadas, que elas estão desesperadamente perdidas, sem solução, sem nenhuma maneira de fazerem por si mesmas alguma coisa, e elas ouvem a boa notícia que Jesus é esse Salvador, esse Senhor que pode salvar, porque pagou o preço das nossas culpas, dos nossos pecados. Aí Deus, através disso, da pregação, não a pregação louca, que existe muita gente pregando bobagem, mas a loucura da pregação do Evangelho genuíno da Bíblia, Deus opera com o seu Espírito e as pessoas reagem como aqueles homens reagiram lá em Atos 2, depois que o apóstolo Pedro explanou pela Bíblia, mostrando que Jesus, aqueles que eles haviam crucificado, era o Messias prometido, era aquele que viria restaurar a nação, era aquele que viria salvar as pessoas. Eles disseram, o que faremos, irmãos? A loucura da pregação é assim. E Pedro responde, arrependei-vos e cada um seja batizado para que seja salvo. A loucura da pregação é o anúncio, é a notícia de que um judeu pregado numa cruz há 2000 anos atrás realizou a solução para tudo. Ele abriu o caminho, ele abriu a porta, ele mesmo é a porta, ele mesmo é o caminho. A boa notícia do Evangelho é que esse judeu é o sacrifício perfeito que abre acesso a Deus. Um acesso que não havia, um acesso que não estava aberto. E a velha aliança, ela tratava de derramamento de sangue, porque sem derramamento de sangue não há como perdoar pecados. E a velha aliança tratava de derramar sangue de animais, como que apenas um paliativo, mas vem o Cordeiro Santo de Deus, sem mácula, sem ruga, sem mancha, ele é sacrificado, ele é pregado naquela cruz, derrama o seu sangue, e pelo seu sangue ele nos compra e nos salva da ira de Deus. A ira de Deus, irmãos, ela ainda será derramada sobre todo aquele que recusou Jesus. Não porque recusou Jesus, mas porque já estão debaixo da ira de Deus, por causa da condenação do pecado. Jesus apenas nos tira desse lote, nos tira dessa multidão que estava condenada ou que continua condenada. O anúncio do Evangelho é isso. Não existe nada maior ou melhor do que Jesus. Não existe nenhuma outra pregação mais poderosa do que Jesus crucificado. Por isso que Paulo dizia, eu não quero mais saber de coisa alguma, somente Cristo crucificado. Nada mais é necessário, nada mais é urgente como isso, nada é mais firme do que isso. E segue o texto de Coríntios, ele diz assim, é evangelho pelo qual sois salvos, se, preste atenção, se, essa palavra ela é condicional. Evangelho que vocês receberam, no qual permaneceis, pelo qual sois salvos, se o retiverdes, tal como vulo anunciei.
Os Gálatas estavam mudando o evangelho. Eles estavam migrando de ouvir sobre Jesus, sobre o sacrifício perfeito, sobre o véu rasgado, agora abrindo acesso ao Pai. Eles estavam migrando para outra coisa. Eles não estavam permanecendo no evangelho. Eles estavam migrando agora para, pelas obras da lei, se tornarem aceitos. E sabe, queridos, existe ainda um grupo de pessoas que quando ouve o evangelho, ele diz assim: mas eu sou uma pessoa boa, eu sou um ótimo filho ou uma filha, eu sou uma ótima esposa ou um marido, eu sou um bom pai, eu não faço mal a ninguém. Conhecem essa história? Tem gente que se acha bom, portanto não precisa de salvação, porque ele é bom, ele não está perdido. Isso é outro evangelho. Esse tipo de pessoa, ela não quer o evangelho da Bíblia, porque ela acha que não precisa. Porque ela acha que pelas suas obras, pelo que ela faz ou não faz, ela está salva. São os Gálatas, insensatos. Foram iludidos por alguém, por algum sofisma, por alguma filosofia, eles foram iludidos e agora vivem pensando isso. O apóstolo Paulo insiste em lembrar o evangelho, pelo qual sois salvos, se o retiverdes como foi pregado. O evangelho não é você é importante, sabe? A pregação do evangelho não é Deus te ama. A pregação do evangelho não é assim, você é o melhor da criação de Deus. Eu ouvi isso muito em igreja, irmãos. Eu passei por igreja quando ser crente era expulsar demônio. Era um monte de caça-fantasma no meio da rua procurando demônio para expulsar. Houve isso, vocês sabem. Eu fui crente quando ser crente era ser do G12. Quem não era, não sabia o que estava fazendo. E tantas pessoas passaram por tanta coisa, não é? E confunde ser crente com o que se faz naquele momento. Apóstolo Paulo não. Ele não diz assim, você é o melhor de Deus. Ele diz, não, você está perdido. Você está condenado. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos significa todos, não há justo nem um sequer. Não importa o quanto você é legal, bacana, bom pai, bom filho, bom amigo, não importa. A questão é outra, a questão é espiritual. Há uma condenação que está pairando sobre a cabeça de todos aqueles que ainda não receberam Jesus como Senhor de suas vidas. Isso é o evangelho. Mas as pessoas pregam assim, você é o melhor de Deus. Deus te amando, se Deus me ama, então deve ser porque eu sou muito bacana. Não. O evangelho é a mensagem de que nós estamos completamente perdidos, afastados da glória de Deus e merecedores da ira de Deus, incapazes de resolver essa situação. O evangelho é a bênção de Deus olhar para nós completamente perdidos e Ele esmagar o seu próprio Filho no nosso lugar. É Ele derramar toda a sua ira sobre o seu Filho naquela cruz, ira que era para vir sobre as nossas vidas. Isso é o evangelho, essa é a pregação do evangelho. O evangelho é a história de como todos nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Quantos lembram disso? Quantos de nós que recebemos o evangelho estamos conscientes disso? Ou estamos migrando para outro evangelho? Ou estamos confundindo o evangelho com pessoas, coisas, lugares, situações, se está bom, se está ruim.
Deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmãos. No Império Romano, aonde Jesus veio e aonde ele foi crucificado e onde ele abriu o caminho, o acesso ao Pai, e isso foi durante toda a história, os impérios sempre dominaram as pessoas pelo medo. Como hoje está acontecendo no mundo, as pessoas estão dominadas pelo medo de morrer de coronavírus. Estão se submetendo a um monte de coisas por medo. E o principal medo é o medo da morte. Morte. Quando fala em morte, todo mundo tem um calafrio na espinha, não é? Mas Jesus, quando ele morre naquela cruz, quando ele se entrega voluntariamente para morrer naquela cruz, e principalmente quando ele ressuscita, ele vence a morte, e ele mostra isso aos seus 12, que agora eram só 11 porque tinham Judas, e ele mostra isso a 120, ele aparece a mais de 500 irmãos, depois de ressuscitado. Ele mostra que a morte foi vencida. Por isso o apóstolo Paulo diz assim, tripudiando sobre a morte, ele diz: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória. É por isso que os crentes lá do império, do primeiro século, eles eram levados, eles eram queimados, eles eram jogados aos leões, eles eram mortos de todas as formas, crucificados como Cristo foi. E eles iam sem temer, porque a única coisa de pior que podiam fazer com eles era matá-los, e eles sabiam que a morte já havia sido vencida. Morrer para aquele que pregava o evangelho, como o apóstolo Paulo, ele diz: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E hoje tem tanto crente em pastor, em igreja, crente em alguma coisa, outra coisa qualquer, menos Cristo, que morre de medo de morrer. Morrer, irmãos, é um passaporte para a eternidade, é ausente do corpo, presente com o Senhor. Eu não vou me matar por isso, porque não é plano de Deus. Foi isso que Jesus disse ao diabo, quando ele disse a Jesus: não está escrito que os anjos vão te guardar, então te joga desse monte. Ele diz: eu não vou tentar o Senhor, meu Deus. Deus tem um projeto, um plano para você nesta vida, que vai terminar no dia da tua morte. Só Ele sabe. Então eu não tenho o direito de interferir nisso. Mas ter medo de morrer, medo de ir para o céu, ou melhor, medo de ir para a presença de Deus, os cristãos não tinham medo, eles sabiam que Jesus havia vencido a morte. O evangelho de Jesus é esse evangelho. E terminando, 2 Coríntios 5, 21, o apóstolo Paulo diz assim, falando de Deus: Ele o fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Está dizendo que o Pai fez Jesus receber todos os nossos pecados naquela cruz sobre Ele, para que Ele, pagando o preço do nosso pecado, nós fôssemos feitos justiça de Deus, ou seja, é um julgamento. Deus é o juiz, o diabo é o acusador e Cristo é o nosso advogado, é o que está escrito na palavra de Deus. E quando Satanás vier te acusar diante de Deus, como ele foi acusar Jó, por exemplo, e for te acusar de qualquer coisa, você vai dizer assim: o preço da minha dívida já foi pago. Eu não te devo mais coisa alguma, porque o preço da minha dívida já foi pago. E a justiça de Deus é isso, é que Ele teve que pagar. A justiça não muda. O salário do pecado é a morte. Alguém precisava morrer. Você e eu já estávamos mortos dos nossos delitos e pecados. Jesus vem, recebe o castigo dos nossos pecados, e agora nós podemos viver
a vida de Cristo. Romanos 8:1. E agora tem crente que vai pular nessa cadeira, os carnais e os espirituais. Está escrito assim: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O que isso quer dizer? Quer dizer o que está escrito, irmãos. Agora, pois, não há mais nenhuma condenação. Os nossos pecados do passado, do presente e do futuro não nos condenam mais ao inferno, não nos condenam mais a estar para sempre longe da presença de Deus. E alguém vai dizer assim: mas se eu pecar? É claro que você vai pecar. É evidente que você vai pecar, e é por isso que Jesus teve que morrer naquela cruz, porque nós somos pecadores, incapazes de não pecar. E o evangelho é que, mesmo que você ainda peque, esse pecado não te condena mais, porque já foi levado na cruz do Calvário. E aí o crente carnal vai dizer assim: então eu posso mandar brasa? Você nunca foi crente se você pensa assim. Precisa se converter a Cristo, porque Jesus morreu foi por causa destes pecados que as pessoas querem cometer. Agora, um detalhe. Quem é pai aqui? Nossos filhos nascem sem saber andar, certo? Na verdade, eles nascem sem saber coisa alguma. E aí nós vamos cuidando, ajudando, e eles começam a fazer algumas coisas. E chega um momento que eles começam a aprender a andar. Você já viu algum pai, alguma mãe, que quando o filho começa a andar, e começa a dar aqueles passinhos, e lá na frente ele cai? Você já viu algum pai olhar assim: idiota, todo mundo anda aqui em casa? Eu ando, sua mãe anda, como é que você cai? Seu inútil. Algum pai faz isso? Por que a gente acha, como os Gálatas, que Deus faz isso? Porque este é o evangelho que muitos receberam, sabe? Que se ele pecar, acabou tudo, está morto, não é crente, está perdido de novo. O evangelho de Jesus não é esse. Deus, quando nos olha tentando caminhar e caímos, Ele não celebra a sua queda, Ele celebra o fato de você estar aprendendo a andar. Por isso Ele disse: o justo cai 7 vezes, mas 7 vezes se levanta. Por isso que eu digo, o cabra que diz assim: então já que eu estou salvo, vou mandar brasa. Você vai para o inferno de cabeça para baixo, precisa se converter a Cristo. Mas se você já é convertido ao Senhor, nada poderá te afastar do amor de Deus, nem a morte, nem a altura, nem profundidade, nem coisa do presente, nem do porvir, nem qualquer outra criatura poderá te afastar das mãos do Pai. Esse é o evangelho que nós devemos ouvir todos os dias e devemos pregar para nós todos os dias, para que a gente não esteja caído e continue caído. Se você caiu, meu irmão, se levante. Deus tem propósito na tua vida. Amém? Fique de pé. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida e nunca me cansarei. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tanto
dos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro. O teu colo, ó Altíssimo, e não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doença nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, é escudo para os que nele creem. Não há ferrolhos diante da tua voz. Não há doença que fique diante de nós. É escudo para os que nele creem. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, é escudo para os que nele creem. Aleluia! Não vou nem fazer aplicação depois dessa música, ela já fez tudo. Pode sentar. Próximo domingo, traga alguém para ouvir sobre o Evangelho de Jesus. Amém? Cadeiras vazias num auditório como esse é um pecado. Traga alguém com você para ouvir sobre o Evangelho de Jesus. Eu vou apresentar aqui 2 empreendedores. Estúdio Criativo Lagusta, é isso? É Lara e Gustavinho, eles estão com essa iniciativa, gerenciamento de mídias sociais, comunicação, criação de logotipos, identidade visual e criação de sites e e-commerce. E-commerce? Não sei nem o que é, irmãos, confesso. Mas eles fazem. Para você ter uma ideia, Gustavinho é que faz todas as artes aqui da igreja, tudo que você vê aqui no nosso
telão sai das mãos e da cabeça dele. Excelente. O outro empreendedor é... Onde está o nome dele? Quem é? Júnior? Cadê ele? Sim, é o filho de Damiana. Ele trabalha com ovos de galinhas, Casa do Ovo, Rosa dos Ventos. Aqui está o contato dele. Você pode estar ajudando a esse irmão continuar com esse empreendimento. Como a gente faz, irmãos, para ajudar as pessoas que empreendem na igreja? Mais uma vez eu vou falar sobre como os judeus agem. É um princípio de prosperidade. Eles consomem entre si aquilo que produzem. Entende? Eles compram, eles consomem aquilo que o outro judeu faz. Então, a economia, a riqueza gira em torno, dentro do povo judeu. A forma de você ajudar os empreendedores da igreja é consumindo aquilo que eles fazem. É claro que você vai ter que ver preço, qualidade, isso depende deles, não é da igreja. Nós divulgamos a iniciativa. Mas é preciso que a gente faça isso. Prefira, dê preferência àquilo que os irmãos estão fazendo. Entende? E isso vai ajudar a fazer a igreja prosperar assim. Amém? Eu vou só corrigir uma informação, Júnior. Eu havia dado a informação a Keila, Júnior pegou com ela. Nós mudamos depois de uma reunião sobre o Impulse, quando vimos os gastos, aquilo que nós queremos fazer, enfim, todos os detalhes do lanche e o que vai ser. O preço não é R$20, é R$25, certo? E como é que funciona para você trazer alguém para o Impulse? Você inscreve essa pessoa, você vai preencher uma ficha com os dados dessa pessoa, que é o seu convidado, e vai pagar a inscrição, que é R$25, então você vai trazê-lo no dia do Impulse, que será 11 e 12 de dezembro, certo? Nós vamos fazer um mini EPC aqui no auditório da igreja, mais ou menos isso. As melhores palestras, as melhores peças, nós condensamos tudo isso dentro de uma programação que passou a se chamar Impulse, e nós vamos apresentar o Evangelho de Jesus a essas pessoas. Amém? Você que vai trabalhar numa das equipes que vai funcionar nesse dia, você não precisa fazer a sua inscrição, porque a inscrição é para que a gente possa fazer o lanche para os convidados, que vai ser servido dentro de uma caixa própria para isso, não é? O lanche vai ser servido de uma maneira que não fira as normas vigentes, as normas sanitárias vigentes no momento. Então, eles vão receber dessa maneira. Você, para se alimentar aqui, vai ter uma cantina funcionando ali do lado, então você pode se alimentar da cantina, certo? Mas se você quiser fazer a inscrição e receber o mesmo lanche que eles, também pode, ok? Mas nós estamos querendo fazer aquilo que ninguém está fazendo para alcançar aqueles que ninguém está alcançando para Jesus. Amém? Muito bem, nosso horário chegou ao fim, vamos ficar de pé, agradecendo a sua presença, pedindo a Deus pela tua vida, que o Senhor te abençoe e te guarde. Nós vamos orar e dizemos: Pai, obrigado por esse culto que nós pudemos prestar ao Senhor, obrigado por Jesus Cristo, que morreu naquela cruz, abrindo acesso até o Pai, nos salvando, nos retirando de debaixo da ira que está sobre o pecado e nos tornando filhos. Muito obrigado, Senhor. Peço a tua bênção sobre nós, sobre todos os dias dessa semana que inicia hoje, que o Senhor esteja guardando, livrando, protegendo de todo mal cada uma das famílias aqui representadas, Pai, e que o Senhor faça prosperar os projetos, os sonhos, os empreendimentos, que o Senhor faça, ó Deus, prosperar na vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vão em paz.